E eu volto aqui ao início da nossa conversa aqui, onde eu falava, pô, tanta gente já passou pela fronteira, tanta gente já fez tanto pelo Brasil, não só na fronteira, né? E aí você olha e você se pergunta, será que valeu a pena eu construir, fazer isso, ter todo esse sacrifício para entregar o país para uma cultura dessa? Esse livro aqui, ó, o Batalhão Bijar, o Bijar, ele foi um herói francês, sabe? Do ponto de vista militar, preparava o batalhão dele, combateu na Indochina francesa, 90% do batalhão dele morreu, ele foi prisioneiro de guerra, e depois ele foi para outras... Ele chegou a ser ministro da Defesa da França. Aí teve um determinado momento que ele se pergunta, pô, será que tudo isso valeu a pena? Que eu fiz pela França, vendo o que eu estou vendo nesse momento? É claro que é tudo... Naquele momento em que ele via a França numa situação completamente diferente da França que ele defendeu, né? Então é uma pergunta que a gente tem que se fazer, até agora. Será que tudo que nós fizemos vale a pena se eu tiver trabalhado para essa turma desqualificada, desonesta, mentirosa, sem caráter, que nós estamos vendo aqui? Porque essa turma é o extrato, é o resumo de tudo isso que eu falei. Tudo isso. Uma pessoa ela é condenada em 3 instâncias, né? 3 instâncias. Aí chega no final do jogo, o cara fala, não, o jogo não valeu porque lá no começo o formato estava errado. Então por que deixaram chegar até aqui? Eu li um comentário aí, um dia desse, uma análise muito bem feita, de que o golpe não será dado. O golpe já está sendo dado na medida que ele é construído, na medida em que se, entre aspas, né, se perdoa os crimes do Lula, né? E na medida em que o STF, outros órgãos aí facilitam a campanha do Lula em detrimento do outro, pô, isso aí é um esquema, vamos dizer assim, é um esquema. O golpe já está sendo perpetrado nesses termos, né? Tem essa questão das urnas, que a gente eu pessoalmente não estou assim, convencido da honestidade, da licitude dessas urnas. Por que não se fez, não é voltar ao voto de papel, não é voltar. É ter uma forma impressa de se conferir o voto eletrônico. Não vai atrasar nada, o voto vai correr. Né? Mas por que você não tem o voto impresso numa tirinha de papel correspondente àquele que foi feito eletronicamente? Por quê? Ninguém nunca respondeu isso. Ah, por que não? Por que não? Houve até mentiras aí dizendo que não, isso aí é um retrocesso, vamos voltar ao voto manual. Mas não é isso. O pessoal mistura as coisas para vender o ponto de vista dele. Não é isso. É muito simples. Voto eletrônico, imprime a tirinha. Voto eletrônico, imprime. Depois tem dúvida? Vamos ver se as tirinhas estão batendo com o voto eletrônico. Não é assim? Por que não fazem isso? Por quê? Alguém é capaz de responder? A menos que, por que não é resposta? Porque isso talvez faça parte de um esquema que pouco a pouco vai buscando a tomada do poder. Só pode ser isso. Estou fazendo a minha análise, né? Aqui ninguém é burro. Por que isso não pode acontecer? Se isso é um aperfeiçoamento do processo eleitoral. Você tem ali aquela tirinha, né? Por quê? Por
por que aquilo não pode ser feito? Alguém respondeu? Não. O que você acha, Glauber? Meu amigo, eu tenho que estar aqui todos os dias, Aham, entendeu? Não me joga essa batata quente. aham. É, eu não vou fugir completamente da resposta nem do tema, mas sobre essas questões onde eu não tenho Eu muito entendo, eu como entendo. falar, Até pelo contexto da até situação que nós estamos vendo. exatamente, Sim, entendeu? Até pelo contexto, né? Pelo o que tem acontecido. Agora, é, acho que a gente pode falar e se ater a questões. A Constituição, por exemplo, ela tem vários mecanismos, né, de controle, né? E lá diz que os poderes são harmônicos entre si, e aí tem os freios e contrapesos dos poderes. Existe o poder legislativo, existe o poder executivo e o judiciário. O senhor citou uma parte da sua fala em questões sobre o poder judiciário. sim. E está em questão agora o poder executivo, que é as eleições, né? Ainda tem um poder legislativo, né? Então tem o Senado, aí uma parcela, um terço do Ótimo. Senado eleito. Tem a Câmara inteira, né? Os 513 Mas, deputados. mas você veja a que ponto nós chegamos, né? Você está vivendo num país democrático, um país livre, mas você tem receio do que possa acontecer de acordo com o que você disser. Você não disse nada, mas você tem receio. Pô, pode acontecer de tudo, do jeito que as coisas estão. Eu torno a dizer, segurança jurídica nenhuma. Não é assim nas ditaduras, não é assim? O cara fica com medo porque se ele disser alguma coisa errada, ele vai preso. Então você veja como é que, a que ponto nós chegamos, né? Eu não vou falar nada porque eu posso ser penalizado. Isso é Sim, o cúmulo do absurdo. É o cúmulo do absurdo, porra. sim, Hã? pois é, então. E aí, voltando à ideia da Constituição, a Constituição está lá, né? E lá também tem um mecanismo para que se caso esses três poderes não funcionem, né? Exatamente. Tá lá. E aí a gente, o povo, a sociedade espera que a Constituição funcione, É. seja através do freio do judiciário, do legislativo ou do militar, né? Que É. tá lá, existe o artigo 142 lá, né? É. Agora, eu já conversamos sobre isso aqui. De fato, essa semana com essas decisões, né, da justiça, com alguns canais, com meio de comunicação não tão tradicional, os mais novos, né, a Jovem Pan, por exemplo, mas a gente sabe que aí tem outro, né, o UOL, Folha de São Paulo, o Globo e vários meios que não sofrem penalidade alguma, né? Pois é, poxa, aí que eu digo, a parcialidade. E aí, assim,